estar de volta aqui à casa do Dona Ivone, trazendo mais algumas reflexões sobre as obras dela, sobre a vida dela, sobre o que ela representou para nós como espíritas, sobre as lições que nos deixou em sua trajetória de uma luta muito bonita contra suas próprias más tendências e de ter conseguido vencer ao final de sua vida, ter conseguido dominar o seu gênio, que era impulsivo, era um gênio um pouco rebelde, e ela ao final da vida deixa-nos então essa obra Recordações da Mediunidade, a inspiração do plano espiritual, seguindo ordens do plano espiritual, né? Deixa para nós esse primor, esse tratado sobre a mediunidade, tudo que nós quisermos aprender sobre a mediunidade. Dona Ivone era um exemplo vivo e deixa para nós, então, as lições do que ela vivenciou como médium dedicada, como espírita, que levava muito a sério o espiritismo e que deixava para nós uns puxões de orelha, né, de vez em quando, nas suas obras, pela seriedade com a qual ela tratava o espiritismo. Então as pessoas escreviam para ela, ela respondia, deixou para nós então publicado algumas de suas obras, Cânticos do Coração tem alguma, A Luz do Consolador tem outras, né? Cartas de leitores que mandavam para ela, e a gente vê os puxões de orelha que ela dava, sempre à luz da doutrina, com muito discernimento dentro da doutrina e com muita fidelidade. Então, se nós podemos destacar algumas de suas características, a primeira delas seria a fidelidade à doutrina, com a qual ela sempre se pautou na sua conduta e sempre foi muito dedicada ao que Allan Kardec nos deixou. E a segunda seria uma disciplina a qual ela mesma se impôs como médium e como trabalhadora do bem, para conviver com a sua própria mediunidade, que a assustava no início, que deixava as pessoas da família dela consternadas em saber o que ela vivia naquele momento, e ela mesma não entendia. Mas quando ela passou a entender o que era e ao que se dispunham esses espíritos que a cercavam, ela passou a se disciplinar, e foi dentro dessa disciplina que ela conseguiu viver e controlar então essa mediunidade para o bem, porque poderia ter resvalado para muitas outras coisas, mas ela conseguiu, por essa disciplina, pela oração, pela determinação do bem, ela conseguiu então controlar o seu gênio, né? Controlar a sua impulsividade, e deixa para nós esse legado de romances que foram as suas vidas passadas, que foram os seus erros, aos quais ela corajosamente revela para nós: olha como eu errei, como eu fui impulsiva, como eu fui namoradeira, né? Como eu abandonei o casamento por esse, por aquele. Então, as obras que a gente chama trilogia, né? Que são as mais famosas como romance, ela deixa para nós ali os exemplos dos seus falhos. Ela desnuda para nós os seus erros, dizendo: olha como eu errei, não vou errar nessa, né? E não errem dessa forma. Então ela deixa corajosamente para nós expostas as suas mazelas e como ela era e como se dominou na última encarnação. Então, Recordações da Mediunidade é já uma obra de uma serenidade da maturidade que ela tinha, já com a espiritualidade já ciente de toda da sua capacidade mediúnica, já em harmonia com os espíritos que a ajudavam, e é uma obra muito bem embasada. O que Dona Ivone escrevia era muito embasado na doutrina, e outros pesquisadores que já haviam sofrido ou tido o mesmo fenômeno, e que ela se armava dessas comprovações. E quem abre Recordações da Mediunidade pela primeira vez, assim, né, divertidamente, procurando um romance, né, para ler, se depara com o primeiro capítulo, que é um tratado quase que médico sobre catalepsia, letargia. A gente leva até um susto de um capítulo
tão difícil, né? Mas à medida que ele vai prosseguindo com o texto que a doutora Bezerra deixa para nós, esse tratado, ela nos dá a entender ali o porquê dessa comprovação. Em todos os outros capítulos ela começa assim: aconteceu com Aksakov, aconteceu na doutrina, dentro da doutrina ela vai procurando, né? Leon Denis fala isso, esse aquele fala aquilo, então ela vai se comprovando, se cercando dessas provas, coloca as epígrafes que também dão no Evangelho essas passagens, que nos dá a ideia de como era atribulado para ela a mediunidade e como ela conseguiu se controlar. Então, ali uma fotinho dela, já idosa, né? Como é um tipo transformado num desenho. E ali a gente vê que essa obra é um manual, né, como eu disse, que traz os problemas e as soluções encontradas pela médium fluminense durante a mediunidade ostensiva que possuía. Então, muitas pessoas que têm problemas com a mediunidade fogem de si mesmos, né? Muito apreensivos. Eu tenho isso, estou vendo o espírito, tira esse espírito aqui de trás de mim, e quer que aquele espírito solucione esse problema, e quer que tire aquilo e que resolva. Mas o problema é mais difícil do que a pessoa pensa, né? Então ela pensa que vai se resolver, tirar esse obsessor, tirar esse espírito que está com ela, e não sabe que precisa compreender o processo em si mesmo, como ele se dá. E Dona Ivone deixa para nós esse manual dos problemas que ela vivenciava e das soluções as quais ela encontrou para conviver com essa mediunidade e transformar essa mediunidade para o caminho do bem. Então isso é importante nessa obra, que ela deixar para nós esse aviso, né, de como lidar com o que eu sinto, com o que eu trago de mediunidade, como fazer com isso, o que fazer com isso, e transformar isso em alguma coisa boa. Como eu disse, um tratado sobre a mediunidade, elucida-nos sobre fenômenos à luz da doutrina espírita, retrata a fidelidade da médium, né? É uma obra de leitura obrigatória aos médiuns. Nós lá no Sera Fraterno, no Rio, no Catete, estamos fazendo um curso só para os médiuns da casa, com esse livro durante o ano todo, estudando capítulo a capítulo, detalhadamente, que é uma obra realmente basilar, que é a leitura obrigatória para os médiuns. Esclarece e consola, pois mostra que as dificuldades mediúnicas acontecem com todos. Então não é exclusividade de um, de outro, né? Passar por esses problemas mediúnicos que acabam se tornando soluções, acabam se tornando nesses compêndios que a gente vê hoje tão bem traduzidos por médicos que conseguem lidar com a sua mediunidade. Então, Dona Ivone era médium de psicografia, né? Que trazia esses romances lindíssimos. Era médium de materialização, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, de evidência, de desdobramento, de premonições. Então, tudo quanto era tipo de mediunidade, Dona Ivone tinha. Isso porque era consequência de seu suicídio ou de seus suicídios em outras encarnações. Então, quando um espírito tem essa capacidade mediúnica, é sempre uma conquista. Depende do caráter físico, do corpo físico, mas é uma conquista do espírito. Eu costumo dizer que é uma conquista tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode ter conquistado por mérito ou pode ter conquistado também por erros. Ele conquistou uma consequência aí dos seus erros. Então, a Ivone conquistou isso pelos seus erros, pelo seu suicídio, e acabou por ficar com essa mediunidade ostensiva e que deu todas essas características para a sua mediunidade. Então, na introdução, Ivone esclarece que recebeu instruções do plano espiritual para escrever sua própria vida como médium. Ela não escrevia nada sem consentimento. Havia livros que ficavam guardados 40 anos, ela perdia até, sumiam os pedaços do livro, ela tinha que refazer porque ficavam esperando o consentimento do plano espiritual para publicar ou para que fosse levado ao público. Adverte que será sua última obra, então ela diz aí que ela está encerrando, né, as suas psicografias. E ao final agradece, ao final da introdução, ela agradece a bênção da mediunidade, apesar de tudo que ela passou, de todas as dificuldades
dificuldades, de todas as dores, de sem compreender o que era, né, de passar por essas diversidades. Ela agradece a bênção do que ela passou. Aqui nós vemos a epígrafe, as epígrafes com cuidado, né, de procurar na doutrina. Numa época lá, desse livro mais ou menos, deve ter sido feito em 1970, 80, por aí, quando ela estava bem idosa, e não tinha computador, não tinha nada, né? Então a pesquisa era feita assim, a pessoa ia na biblioteca mesmo, ia lá perguntar, quando não tinha material disponível, perguntava aos espíritos, né, para saber. E aí, para achar a epígrafe no Evangelho, tinha que conhecer o Evangelho, eu tinha que abrir, procurar onde que estava para copiar, né? Procurando no Google que ele dá na hora, né? Quero falar sobre reencarnação, aí procura lá e traz na hora, né? Não é isso não. Então foi um cuidado que ela teve de procurar as epígrafes. O livro é dividido em 10 capítulos, alicerçado nas obras da codificação pelas epígrafes primorosas. Além das lições do Dr. Bezerra, também Charles acompanhou a obra. Charles é o seu mentor, né, o espírito amigo, que tinha sido seu irmão, tinha sido seu pai, tinha sido sempre ao lado dela em outras encarnações e estava com ela nessa última e não podia deixar de orientar toda a sua psicografia, e essa última também ele orienta. Então, quando ela não sabia, não tinha na biblioteca próxima à sua casa, ela então consultava a espiritualidade. Aí o primeiro capítulo que eu falei, Faculdades em Estudo, que é o tratado, né, sobre catalepsia e letargia, que é assim, no campo da medicina realmente. Então só o médico poderia explicar a ela a diferença entre as duas e o que ela sentia e por que ela sentia. Por que ela aborda esse tema dentro da medicina? Porque aí ela vai contar um fato que ocorreu com ela quando era bem novinha, e aí para ficar embasado teoricamente, né, ela procura a orientação da espiritualidade. Então, o Dr. Bezerra explica que a letargia é uma sonolência irresistível, o corpo fica mole e a pessoa vai e fica inconsciente. E a catalepsia é uma rigidez, a pessoa fica rígida quando está no transe cataléptico, podendo chegar até a decomposição. Então, ela fica nesse transe tanto tempo que começam a aparecer manchas violadas pelo corpo e a pessoa passa quase ao desencarne, né? Que era o que acontecia com o Ivone. E aí a gente vê a fotinha do Dona Ivone quando novinha, né? E no plano espiritual, já no Memórias de um Suicida, a gente vê o espírito Camilo perguntando a Roberto de Canaleiros, que tinha sido seu marido, onde que ela estava no plano espiritual. E aí ele responde: perdoai, boníssimo doutor, vossa esposa, formosa Leila, onde se encontra presentemente? E Roberto responde: aí está, reencarnado na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Então isso está no Memórias de um Suicida. Lá no plano espiritual, o que eles faziam? Abriam uma tela como essa, né, que lá nos livros de 1900 devia ser um evento, né, e mostravam: ó, ela está lá, em Rio das Flores, encarnada, onde ela vai passar as suas privações e as suas expiações para poder vencer o seu suicídio, né, novamente praticado. E o Camilo interessado nela porque sabia da história, né, como suicida também, ele sabia e pergunta sobre ela. E aí esse é só um introito para a gente ver como que ela, nascida lá em Rio das Flores, daqui a pouco eu vou mostrar a fotinha da terra lá, que é a minha terra também, né, São Paulo, quer dizer, Rio das Flores pertencia a Valença e eu sou valenciana, então quando ela nasceu pertencia a Valença, hoje é outra cidade, mas é vizinha lá do lado, né, pertinho, assim, 20 minutos de carro. Então, no capítulo 2, ela fala sobre a faculdade nativa, o fenômeno que aconteceu com ela, de catalepsia, quando ela tinha 29 dias, por isso ela se embasou teoricamente, e o bebezinho ficou lá, rígido, né, roxinho, todo mundo achava que tinha morrido. Na época e no local, não devia ter nem médico na região, então tinha lá um farmacêutico, um boticário, alguém que ia lá, tá morto. E aí encomendaram um caixãozinho, encomendaram coroa de flores, né? Aí a mãe dela ficou muito sentida com o passamento da filha e faz uma prece
a Maria Santíssima e promete que ela seria entregue a Maria Santíssima, se ela realmente estivesse viva ou não estivesse morta. Era uma dúvida que acontecia muito antigamente, porque não tinha médico, não tinha aparelhagem, né? E as pessoas eram até enterradas vivas, então essas coisas aconteciam lá no interior. E aí a mãe, muito preocupada, pede a Maria Santíssima, e aí uma coroinha, né, que estava na cabeça dela, espeta, ela foi ajeitar o véu, alguma coisa, a coroinha espetou o bebê e ela começou a gritar, e aí viram que ela estava viva, né, não estava morta. E ela esclarece que o fenômeno ocorrido em criança se deveu ao seu passado como suicida. Então ela tinha sido suicida como Leila, né, a filha de Charles, e esse suicídio tinha comprometido toda a sua trajetória encarnatória, e por isso ela apresentava esse fenômeno de catalepsia. Aí, essa foto está no livro do seu Augusto Marques de Freitas, que é O Voo de uma Alma, que fala da trajetória de Ivone e das suas obras também. Eu resumo, é um compêndio, né, sobre Dona Ivone. E ali, não sei se dá para ver, o sítio Rapaqueiro, lá no final, onde está aquela setinha lá em cima, lá no final, onde ela nasceu, e depois esse sítio também foi demolido na vila de Santa Teresa de Valença, que hoje é Rio das Flores, que é a cidadezinha aí simpática hoje, ó, Rio das Flores. É só essa ruazinha aí, do lado também, em cima aí, onde está a pessoa tirou a foto, tem uma igreja, aí embaixo é a prefeitura, no centro Ivone Pereira, no final dessa rua lá, subindo mais um pouco, no centro Ivone Pereira, na terra dela, né? Então aí que ela estava reencarnada, e lá no plano espiritual o pessoal abrindo um tablet lá para mostrar, olha, ela está lá nessa terrazinha aí, que imagine lá em 1900, né, quando ela reencarnou, devia ser mais uma vilazinha de casas em que ela estava lá reencarnada, ia passar por suas dores, suas privações. Aí ela narra outras ocorrências. Aos 3 anos ela já via o espírito Charles, então imaginem a faculdade dela, muito exacerbada, ainda em criança, né, que é um problema que nós vemos hoje, várias crianças que têm esse problema, são encaminhadas ao centro espírita, recebem passe, né, orientação da família. Na época lá não tinha esse tipo de orientação, não tinha, acho que nem casa espírita em Rio das Flores, e aos 3 anos ela já vivia nesse mundo duplo, né, no mundo encarnado e no mundo dos desencarnados, via o seu espírito familiar, que era Charles. Aos 4 anos deu uma confusão danada, que ela despedia essas roupas aí, a mantilha, as mitênis, o vestido, não tinha nada disso no armário dela, era uma menina muito pobre, não tinha nada dessas roupas, e ela pedindo, né, mantilhas e vestidos de renda, as mitênis, que é aquelas luvas sem dedo, coisas do século passado, e que ela não tinha mais. Aí dava uma confusão na família, porque ninguém sabia o que era isso, por que ela estava pedindo isso, pensavam até que ela era louca. Aos 5 anos, tem um episódio do Ferro Quente, em que ela tinha queimado o dedo, e ela vê Roberto de Canalinas materializado, e ele está materializado realmente porque ele toca exatamente onde ela tinha queimado com o ferro. Aí quando ele toca, ela sente dor. Então ele estava materializado e por isso ela sente dor. E aí já vivendo nos 2 mundos, né, com aquele que tinha sido o pai dela e aquele que tinha sido o marido junto dela. E Roberto não aguentava ficar longe dela. Ele está lá no Hospital Maria de Nazaré auxiliando os suicidas, mas ele não aguentava, ele vinha sempre vê-la, vinha sempre visitá-la. E ela levava em desprendimento, ao que ela relata que não se lembrava do que eram esses passeios, mas ela saía com ele em desdobramento. Aos 7 anos deu outra confusão, porque ela recusou-se a pedir a bênção do pai encarnado. Ela dizia que esse pai encarnado não era o pai dela, que o pai dela era mais velho, era grisalho, né? E ela se recusa a pedir a bênção. Nesse dia ela até levou umas palmadas lá, quando foi dormir, porque não reconheceu o próprio pai. Aos 8 anos, repete o fenômeno da catalepsia durante o sono, e ela se vê na igreja de Santana, em Barra do Piraí. Também é outra cidade
muito perto de Valença, lá que a gente passa, é caminho para ir para Valença, a gente passa em frente a essa igreja sempre que vai a Valença, e aí ela vê o Senhor dos Passos junto dela lá, dizendo para ela que o caminho dela seria difícil, né? E esse desdobramento, a alma que está com ela fica achando que ela estava tendo um ataque de vermes, dá vinagre para ela cheirar, umas coisas do século passado até que hoje em dia não tem mais, e que as crianças na época, né, não tendo médico, eles fizeram os procedimentos. Aos 12 anos ela começa a psicografia chamada profana, né, na literatura que não era espírita, por Roberto. Essa literatura que são as 3 obras da trilogia, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumières e o Drama da Bretanha. Essas 3 obras são as vidas dela que Roberto queria deixar para ela, para que ela não esquecesse do que ela fez e do que os dois passaram. Depois essas obras sofrem uma revisão por Charles para que tenha um cunho mais evangelizador, que tenha um cunho mais didático para nós e para que pudesse ser levada ao público. Então ela atribui as 3 obras a Charles, mas foi Roberto que trouxe para ela. Aos 16 anos em diante, ela passa a ter um desprendimento quase toda noite, e isso começa a atrapalhá-la, né? E até que a mãe dela pede que Roberto seja afastado, porque toda noite ela desdobrava e ia para o plano espiritual. Aí um pouquinho sobre Charles e Roberto, a respeito da sua própria infância. Conta que desconhecia o próprio pai, pois via a figura paterna no espírito de Charles. Queria voltar à casa dele, a qual se lembrava em detalhes. Então lembrava da casa lá de Portugal, da encarnação passada, lembrava da carruagem, dos quadros que tinha na parede, da escadaria, do entalhe de madeira, lembrava tudo com detalhes. E aqui em Valença não tinha nada, né? Aqui no sul fluminense, então ela ficava numa melancolia muito grande de lembrar-se dessa vida bonita que ela levava, e rica, né? E agora não tinha nem dinheiro para psicografar, ela psicografava no papel de pau, não tinha como estudar, ela queria estudar piano, outras coisas, não tinha dinheiro, a única coisa, não pôde nem ser professora nem nada, porque não tinha dinheiro para estudar. Então, o Roberto, naquela época, lhe dava medo, e vemos o mesmo relato transcrito do Espírito Roberto na obra Memórias de um Suicídio. Então, a gente vai pensando aqui e ali as obras dela, e vai concluindo algumas coisas, né, os trechos em que fala que ele lhe dava medo, porque ela tinha essa relação de amor e ódio com ele, que está Nas Voragens do Pecado, que ele a perseguiu, e ela se vingou dele, mas aí se apaixonou perdidamente. E aí, então esse amor e medo ela tinha. Quando ela ouvia, ela tinha medo, mas depois ela gostava dele. Ali o Charles tentei ilustrar, né, pela descrição dela. Esse não é meu pai. Meu pai usa um paletó muito comprido, sobre casaco, com uma capinha de lado, dos lados, um chapéu muito alto e cabelos meio brancos, grisados e mais compridos. Usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho, não é moço como esse aí não. Então é a criança, né, descrevendo o espírito que ela via como sendo seu pai, que ela queria desesperadamente continuar que ele fosse o pai dela, mas ela estava em outro processo. Estou vendo como a memória, né, a lembrança da vida passada pode confundir muitas pessoas, pode confundir, por isso a gente tem a bênção do esquecimento, porque lembrar-se desses detalhes para ela era muito frustrante, é muito difícil estar passando as suas diversidades como menina pobre e lembrar-se de ter sido a moça rica, culta, né, da encarnação passada. E ali um pedacinho de Roberto com o desenho que está no meu livro, que foi minha filha que fez, a partir da descrição da Dona Ivânia, minha filha que está viva. Essa entidade era por mim distinguida perfeitamente, traslada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto, terminando suavemente em ponto no queixo, e bigodes relativos e espessos. Então ali como ela via e descrevia Roberto de Canaleiros, né, que era seu espírito amigo de outras encarnações. Referindo-se à casa de meu pai,
Eu descrevi um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir e descer. Então a carruagem que ela lembrava, tentei ilustrar também mais ou menos isso daí, que era do século passado, do século retrasado, aliás, né? E ela via tapetes, né? Via esses detalhes de decoração, espelhos ornados, via um detalhe de um caçador em uma corça, talhado em madeira. Então tudo isso enchia a imaginação dela e ela não tinha mais como a menina pobre. Aí passamos para o capítulo 3, que seria Reminiscências de Vida Passada. Esse capítulo é um capítulo bem grande, em que ela fala dessas suas lembranças e também ela narra o suicídio. Ela narra sua vida toda como Leila, alguns trechos, né, e o que a levou para o suicídio. E aí o recado do pai amoroso, Charles, que está na página 58 desse livro mais novo aqui, que é esse aqui, um coxinho, da coleção Ivone Pereira, e que ele diz para nós por que ele não deixa que ela esqueça. Não deixarei que esqueça certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. Então é o pai amoroso que está sempre com ela, dando apoio, né? Mas que sabe que ela precisa passar por essas diversidades para tomar a emenda definitiva, que seria a educação definitiva, a disciplina definitiva que ela não teve quando estava encarnada como sua própria filha, né? Como a filha dos Charles. Aí falando um pouquinho sobre a Leila, tá no conto Nina, da obra Sublimação, o trechinho da Leila, não tem a história toda porque conta uma reencarnação dela pregressa, onde ela é Nina, e tem um pedacinho quando ela renasce como Leila. Dom Ramiro, que é Charles, aceita o pedido para reencarnar como sua filha, e ela assevera: vós deveis usar rigor e energia na minha educação, pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. Preciso disciplinas severas a par do amor e da educação evangélica, para não sucumbir ao erro novamente. E aí ele, como pai, Charles, ele sente que ter falhado também na educação dela, porque ele sabia que deveria impor uma educação rígida, que ela precisava dessa disciplina, mas talvez seu coração amoroso, bondoso, não tenha conseguido levar até ela essa disciplina de que ela necessitava, e aí acaba novamente para o seu suicídio. Mas os dois suicídios dela, tanto como André de Guzman como Leila, a filha do Charles, são suicídios que ocorrem com ela muito jovem, né? São suicídios por amor e com ela muito jovem. Quando ela é a Andréia, ela suicida com 18, 17 anos, e também é por amor, desesperado por amor, incompreendido. Como Leila também, com 20 e poucos anos, ela já tem uma filha, está casada com o Roberto, mas ela se casa com 15 anos apenas, então ela é bem novinha também. Então a gente dá um desconto, né, por causa desse amor impulsivo, o qual precisava se sublimar, e que na trajetória das suas vidas a gente vê como ela era impulsiva, como ela era obstinada no que ela queria, determinada, e como ela era ainda leviana em suas paixões, sem descobrir o real teor da caridade dentro do que ela precisava fazer. Então esse rigor na educação para as suas inclinações bastardas, talvez Charles tenha ficado com algum remorso, com algum sentimento de agora tentar ampará-la como Ivone, e por isso ele sempre estava junto dela, dando essa força, né, para que ela retornasse ao pai amoroso, para que ela se disciplinasse para o bem, para que ela usasse essas faculdades, que agora ela nascia possuindo essas faculdades, para o bem. Então ele é um pai que vem com esse rigor, vigiar mesmo, controlar a encarnação dela para que ela não se perca mais uma vez. A família do passado conta um episódio ocorrido com ela em transe cataléptico em Barra Mansa, quando visita o túmulo de Roberto e de sua filha Lelita em Lisboa.
Charles acompanha na visita e ela está vestida de luto. Então, esse outro transe qual ela passa também, em que ela vai ao cemitério ver que o marido e a filha estão enterrados ali, ela fica nessa dúvida, né? Onde seria esse cemitério? Ela acaba por ir também no cemitério de Barra Mansa, procurar para ver se eles estão lá realmente. Então, o passatempo dela era ir ao cemitério, né? Então, aí, como nós vemos, estranhos hábitos de uma jovem. Passeia ao cemitério próximo à sua residência em Barra Mansa, vê alguns espíritos e se compadece deles. Dedicava horas de leitura de obras espíritas naquele lugar e amava e compreendia os espíritos que lhe apareciam. Então, um passatempo estranho, né? Ir ao cemitério para uma moça, né? Muito esquisito. Mas ela, como tinha essa vida dupla nos dois planos, ela ia para esses locais para ter essas horas de sossego e para ajudar. Então, ela diz que nunca teve medo desses espíritos e que nunca teve receio de ir a esses lugares, porque ela queria estar ali para ajudar. Então, ela ia lá procurando o túmulo de Roberto e de sua filha e o seu próprio, mas ela não era ali, era em Lisboa. Ela não sabia que o desdobramento tinha ocorrido lá em Lisboa. Passeios e leituras. Ela lia obras espíritas no cemitério e pressentia Roberto e via outros espíritos sem medo. Sentia angústia e pesquisava os túmulos para encontrar o dele. Sua mãe pede tratamento na assistência espírita Bittencourt Sampaio e Roberto é afastado. Então, esses passeios, esses desdobramentos dela estavam acabando por atrapalhar até o desenvolvimento dela como mocinha. E aí Roberto é afastado e ela passa então a não vê-lo mais. Ele some por uns anos, depois ele retorna, né? Daqui a pouco nós vamos ver como que ele retorna. E aí ela passa a se dedicar mais a leituras, a esse tempo de reflexão e fica mais tranquila na sua encarnação, perdendo um pouco esse caráter de estar lá, estar aqui, se eu estou lá, onde que ele está, eu perdi, ele desencarnou, ele morreu, está nesse cemitério, está naquele. Então ela fica mais centrada no que ela precisava passar. Outro capítulo, que é o 4, é os arquivos da alma. No ano de 42, ela tinha, portanto, 42 anos, já estava bem madura, né? Ela entra nesse choque nervoso, que ela descreve como um choque nervoso, que a mantém inconsciente por 2 meses. Ela fica deitada, né, doente em casa mesmo, mas os médicos não encontram nenhuma doença física. Durante esse tempo, revê a encarnação em que foi a filha de Charles no século XIX. Revê detalhes do próprio suicídio e lembra o Vale dos Suicídios. Então, esses detalhes, ela precisava se lembrar para que ela reconhecesse o seu erro, né, do suicídio. Esse 1942 é um marco na sua vida, porque ela, acredito que ela devesse se reencarnar nesse ano, mas que tenha sido concedido a ela uma moratória, uma espécie de prolongamento de sua existência, porque esse problema era um problema sério, né, no seu coração, que ela tinha pelo comprometimento com o amor. Então, ela tinha um sério comprometimento com o amor, que se refletia no seu centro de força cardíaco e que aí foi levado a esse choque nervoso de 2 meses. Ela disse que não foi catalepsia, não foi letargia, foi realmente um choque nervoso. Ela relembra o suicídio, né, a comovente lembrança dela, o remorso quando ela vê Charles, a chorar, né, ela se arrepende. Aí ela descobre por que ela não é enterrada no cemitério, né, que é um cemitério para hereges, que ela não poderia ser enterrada no cemitério comum. E esse remorso que ela sentia modifica o seu perispírito, porque ela fica com essa dor, com essa marca, né, carrega essa marca de ter acarretado essa dor ao próprio pai, que tanto a tinha ajudado naquela encarnação. Então ela conta que vê a própria operação no centro de força cardíaco, no próprio coração, no perispírito, com fibras tenuíssimas sendo ligadas, né? Então ela diz que foi uma sonoterapia, não era letargia, nem transe sonambúlico, porque não se lembrou dos fatos. Não era catalepsia, porque não apresentou a rigidez cataléptica. Ela diz que era a misericórdia do alto que trazia a explicação para os seus sofrimentos.
Ela se lembra do gosto do remédio, lembra da colher de prata que trazia o remédio para ela, e vê a operação no centro de força cardíaca e no próprio coração, onde o Dr. Carlos de Canaleiras, que era o pai do Roberto, vem operá-la, né, no perispírito, e ela vê as fibras sendo religadas. Daí eu acho que ela, isso é achismo meu, né, eu que acho que ela deveria desencarnar, e que foi dada aí uma moratória pelo trabalho dela, já dedicado ao espiritismo. Assiste à operação, né, como eu falei. Depois de 2 meses desperta sem falar e põe-se a escrever. É uma carta que explica o que houve. É uma carta de Charles. Durante o período em que ficou convalescente, lê Paulo Estevam. Então ela fica ali naquele período refletindo sobre o seu suicídio, refletindo sobre a sua nova oportunidade de trazer para nós, né, esse legado sobre a mediunidade. A explicação da carta de Charles explica que os danos no coração são em virtude do remorso e do que ela o fez sofrer. Então, suplica a renúncia e a fé entregando-se a Jesus. Pede para ela preparar para novos testemunhos. É por mim hoje que sofres. Explica as reencarnações em que estiveram juntos. Eles estiveram juntos desde os anos 40, né, da era cristã, em que ele foi o príncipe Sacarã e ela foi Lígia, né, uma dançarina, e que os dois estiveram juntos. Então, já são também uniões por amor muito antigas que os dois trazem. Então, ela fica sabendo de muitas explicações dos porquês, do que ela sentia, da sua mediunidade ostensiva, e aí eu acho que ela se determina mais ainda a trabalhar-se para o bem, a dedicar-se ao bem, a levar a todos, então, essa divulgação do que ela passou, de todas as provações que ela passou, e deixar para nós esse trabalho. Aí que o Roberto volta no outro capítulo, Materializações, né, que é o capítulo 5. Antes de entrar no capítulo, ela adverte sobre as fraudes, né, e explica que o fenômeno de materialização desperta curiosidade, por isso devemos desconfiar das fraudes e mistificações que desacreditam a causa espírita, né? É um fenômeno que realmente chama a atenção, e se hoje em dia continuasse a acontecer, as pessoas com o celular, levando essas coisas para a câmara, né, podia até danificar o médium. Então é um problema que à época acontecia mais frequente, hoje já está diminuindo muito, por causa das fraudes que acontecem, das mistificações, das pessoas que se envolvem nisso. Então, consiste no desprendimento do ectoplasma do médium, que modela o espírito comunicante. Em resumo, que ela explica para nós, para se embasar do que aconteceu com ela. E aí, ela está em Lavras, né, no ano mais ou menos de 1924, e ela participa dos fenômenos de materialização durante a sessão na casa de uma médium chamada Zulmira Custódia da Silva. Roberto se manifesta e diz que estava afastado de Ivone a pedido de sua mãe. Então, aí que ele regressa para junto dela, diz que poderão trabalhar juntos para o receituário homeopático. Então, é muito bonita essa descrição, que ele materializa os braços para abraçá-la, né? Que ele deixa para ela essa mensagem de que retornava para trabalhar com ela, porque quando ele estava junto, quando ela era adolescente, jovem, ele não poderia estar com ela se não fosse no processo obsessivo, mas como ele já tinha consciência de que ele não poderia obsidiá-la, ele ficava junto dela e acabava por atrapalhar. Então ele vai e conquista méritos. Os méritos que ele conquista estão descritos na obra Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra, em que ele explica que Roberto atuou junto aos judeus para resgatá-los, né, de uma obsessão que já durava 200 anos. E aí ele conquista méritos para estar junto de Ivone, atuando no receituário homeopático. Então, hoje em dia, esse receituário homeopático ou alopático não é mais possível, né? Um alopático só médico que pode receitar. Então, na época, ela ainda fazia alopatia, fazia tudo. Lá no centro de Valença tem, no mural lá, uma receita psicografada por ela. No livro do seu Augusto Marques de Freitas, o Voo de uma Alma, tem um xerox de uma receita psicografada por ela. E aqui a surpresa ao final, né, do abraço que eles se dão.
E aí os dois trabalham juntos até 1932, quando ele anuncia que vai reencarnar. Ele não pode reencarnar junto dela, porque fatalmente já dá alguma confusão. E ele também não pode falar para onde ele vai. Mas aí ele vai para a Polônia e depois está escrito, né, eu e Roberto de Canalheiros, um caso de reencarnação, como que eles vêm a se reencontrar e trocar as cartas, né, que vocês vão escutar aí na próxima palestra que vai ter, como que eles vêm a se reencontrar. Então até 1932 eles trabalham juntos na psicografia, e aí fica para nós essa lição de que o amor imortal ele sempre vai se reencontrar, onde quer que estejamos, a gente mantém esses laços de amor. Então, estejamos encarnados ou não, nós vamos nos reencontrar. Aí ela esclarece que muitas histórias espíritas ditadas aos médios são verídicas, só trocam os nomes, trocam alguns relatos, mas são verdadeiros. São relatos das vidas adaptadas para preservar as pessoas e servir de exemplo e base para os ensinamentos da moral evangélica. Uma delas é do suicida de Petrópolis, que é o caso do suicida Guilherme, que é o capítulo 6, que é narrado em testemunho. Em 1935, Ivone passa por uma temporada em Petrópolis, onde começa a ouvir barulhos estranhos que ninguém mais ouve. Ela diz que o som, né, do plano espiritual é pior do que a vidência, que a vidência dá um susto, né, mas o som é uma coisa muito, o som é baixo, né? É aquele som parecendo um eco, que às vezes você ouve e não ouve, fica aquela coisa difícil de ser descrita. Essa permanência dela nessa casa, com esses sons que ela está ouvindo, né, ela acaba ficando enfraquecida e doente, com crise de dor de cabeça, de melancolia, de aflição. Ela, como já era estudiosa da doutrina, começa, né, a pensar o que será isso, deve ser alguma coisa que tem nessa casa. Então ela começa o trabalho de oração, contando com os espíritos amigos para auxiliá-la, Charles e Camille. E aí aparece a cena do suicida que tinha nessa casa, que é o suicida Guilherme. Quando ela visita o sótão da casa, né, ela chora, sente muito frio e acaba por ver a cena do suicídio novamente diante dela. Tratava-se da influência do espírito Guilherme, que se suicidara no local. Durante um ano, fica tentando o esclarecimento da moral evangélica ao suicídio e descobre o seu nome e as circunstâncias de sua morte. Então, ela fica dando assistência a ele todo dia, durante um ano, lendo o evangelho, vendo a cena do suicídio e sentindo por ele aquele amor incondicional. Então, esse é o marco da sublimação do amor de Dona Ivone, que eu caracterizaria, porque é nesse momento em que ela sente por ele o amor incondicional que tanto os outros espíritos amigos vinham dizendo a ela que ela precisava sentir e que ela não conseguia sentir, ela só conseguiu o Eros, que era o amor básico, né, dos jovens, aquele de aproximação sexual, né, característica da adolescência, da juventude. Então, nesse momento aí, ela sente por ele uma compaixão indescritível, que revolucionou as fibras do meu coração. Isso é ela falando. E naquele momento, como que me avassalou um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda de meu coração, a favor do pobre agonizante. Então, essa é a prova da mudança dela. Ela conseguiu mudar a característica do seu amor. Ela conseguiu sublimar o seu amor, levar, passando a sensualidade à caridade. Então ela consegue ver nesse suicídio ali, ela mesma, em outra época em que ela estava desesperada e acabou cometendo esse ato, né? Então essa é a prova da mudança do tipo de amor que ela precisava passar. E aí ela dá esse atendimento ao suicida Guilherme, presta a ele esse socorro nessa casa, né, que ela fica. E depois de muitos anos, né, ela continuando orando por ele, que ela tem essa sensação de que tinha cumprido a missão que ela precisava passar em Petrópolis, que era levar a ele essa luz, né, do Evangelho, levar a ele um pouco desse amor sublimado, renovado em seu coração. Nos outros capítulos, né, passamos para o capítulo 7, ela nos dá uma lição de humildade, mostrando desse amigo ignorado que estava com ela e ela nem sabia que estava, né?
Ela recebia pessoas em sua casa como hóspedes, que era a lição que o pai dela encarnava, esse pai que ela não reconhecia como pai, mas que fazia nessa função, que recebia os mendigos mesmo, trazia para dentro de casa, dava alimento, as pessoas da casa tinham que tratá-lo, né? Então é isso que ela fala para nós. Ela conta cenas da infância e da adolescente, quando os pais recebiam mendigos como hóspedes, eram tratados como visitas, higienizados e alimentados. E eles eram os filhos, tinham que ir lá levar comida, tinham que dar assistência a essas pessoas. Ela se lembra de Delfina e Germana, que eram ex-escravas, assistidas por seus pais, e depois que desencarnaram, passaram a ajudar a Dona Ivone. Então lá na região de Valença, Rio das Flores, tinham muitas fazendas de escravos, e é uma região que tem muito esse tipo de espírito ainda, trazendo a manifestação, né, porque eram características daquele lugar, ter muitos escravos, e lá ficaram, talvez, esses espíritos por bastante tempo. Durante o sono, Ivone se desdobra e passeia por regiões desconhecidas e perigosas. O índio José auxilia na volta. Então ela vai se desprendendo, acha legal, né? Poxa, estou viajando no plano espiritual, e vai caindo a sua vibração, ela não percebe e acaba por parar em regiões umbralinas. E aí esse índio se acerca dela e diz: o que você está fazendo aqui? Então, comparando com uma pessoa perdida numa região de crime, né, uma favela, uma região que seria proibida a entrada, e que ela acaba por ir parar lá. E aí ela deixa a lição de humildade. No lar paterno recebeu a lição de dizer não ao preconceito, cuidando de mendigos, querendo crer que nossos mentores são de alta envergadura moral, mas muitas vezes esses amigos humildes nos socorrem contra os bandoleiros, que ela chama bandoleiros do espaço, né? Então a gente diz: hoje estou recebendo mensagem aqui de um mentor, aí tipo, imagina, né, aquele espírito elevado, mas aí quando você tem a necessidade mesmo de um apuro, são esses espíritos mais humildes, que estão sempre mais próximos à Terra, né, que estão mais no contato do dia a dia, que socorrem muitas vezes do que ela chama os bandoleiros do espaço. Aí, como esse índio José, como essas duas ex-escravas, né, Delfina e Germana, que sempre prestavam auxílios a ela e que traziam a ela esse socorro imediato que ela precisava. Outro capítulo, que é o 8, Complexo Psíquico. São 10 capítulos, não vai dar tempo de a gente terminar, né? Mas não tem problema, a gente vai indo aqui até onde der. Complexos Psíquicos. Um parente de Ivone, designado apenas por ser, adoeceu de úlcera gravemente em 1958. Aí, quando adoeceu alguém da família, era a Dona Ivone que ia ficar com ele, né? Então ela foi chamada a auxiliá-lo, e ela constata duas entidades encarnadas influenciando o doente. Então ela vê que com ele tinham mais dois. Um era o suicida Adão, que era primo da família, que tinha sido engenho-formicida, né, há alguns anos, foi retirado do processo obsessivo por vias espirituais e foi esclarecido no grupo espírita Meimei e atendido por Chico Xavier. Então esse foi levado, e ela não participou da desobsessão nem do atendimento dele. Mas o outro, que era o Pedrinho, foi atendido por ela, né? E ela fala: o que eu faço com ele? Aí o Charles aconselha: amor, tenha muito amor com esse obsessor. Então Pedro era um antigo proprietário de um casebre que fora demolido para a construção da casa desse espírito ser, que era o parente dela. Pedro era negro e pobre agricultor que adoecia sem recursos e tivera o patrimônio confiscado por Romano, que era o dono da mercearia local, para o pagamento das dívidas na alimentação. Ivone passa a ajudá-lo na manutenção da chácara no plano espiritual, que já não existia mais, né? Aproveitando a aproximação para ministrar o ensinamento cristão. Então ela fica com ele cuidando da chácara, fica colhendo, fica alimentando galinha, tudo no plano espiritual, não tinha nada mais disso. E ele ainda pegado, né, pela sua ignorância do que estava se passando e pela sua raiva desse Romano aí, que tinha levado tudo que era dele. Então ele ficou preso a essa situação e acabou por obsidiar o novo dono da casa, né, que era o parente dela. E a solução do caso: aparece o espírito José Evangelista, que era também negro, e pede para comprar a chácara espiritual
de Pedro, que é aconselhado por Ivone a pagar em dinheiro e ir para uma instância de tratamento. Então ele compra a chácara, ela aconselha o rapaz aí, né, o Pedro aí, e aí ele é tratado e deixa, né, a obsessão, deixa a chácara para lá. E aí depois disso o parente dela se melhora. E aí a gente vê como que o plano espiritual tem, né, as suas sutilezas de conversar, de convencer o espírito. Mais tarde ela nos diz que até perguntou se esse foi um procedimento honesto de ter comprado a sua chácara, né? E esse espírito José Evangelista diz a ela, mas que chácara? Não tinha chácara nenhuma. Então nós estávamos comprando com dinheiro que não existia também, era tudo do plano espiritual. Então foi válido para o reconhecimento do espírito. Então aqui nós encerramos, tem mais premonições, tem obsessão. Esse livro é realmente um tratado sobre mediunidade, traz para nós muita elucidação sobre a vida dela, sobre principalmente essa vida Leila, né, que nós não temos muitas notícias, mas também traz sobre a vida de Ivone, da sua transformação, pelo que ela se dispôs a passar, apesar de todos esses problemas, de todas as diversidades. Ela se via sozinha com algumas situações que eram realmente para ela resolver, para ela passar e para ela conseguir sublimar o seu amor. Então acredito que ela tenha conseguido levar adiante a sua missão nesses momentos em que ela, determinada no bem, pegava o evangelho, o copo com água, e era só isso que ela tinha, e os amigos espirituais para ajudá-la. E aí esse espírito corajoso ia atendendo os suicidas, atendendo os necessitados. E olha que atender suicida, a vibração não é fácil, né? Os espíritos, a gente vê nas reuniões mediúnicas alguns espíritos medianos, alguns espíritos mais difíceis. A vibração é pesadíssima, muito difícil. E ela conseguia fazer esse atendimento sozinha, com a determinação dela, com a fé que ela tinha e com a espiritualidade maior. Então fica para nós esse exemplo de dedicação, esse exemplo de atendimento à espiritualidade, de obediência à espiritualidade dentro da doutrina. Deixa para nós esse exemplo de fé e de abnegação, porque ela teve que deixar de casar-se, né, deixar de ter uma vida para dedicar-se exclusivamente à mediunidade. Então a Dona Ivone é a nossa querida do coração, não por sermos conterrânea dela, mas sempre dedicamos horas de pesquisa à sua vida, às suas obras, porque entendemos que é um grande exemplo para nós, por ela ser fluminense, por ela estar aqui próxima de nós, né, por ela deixar para nós esse grande legado e esse grande tratado sobre mediunidade, que é o Recordações do Dia. Fiquem com Jesus.